É chegada a hora. Amém. A visão fantástica, incrível. Quero deixar os meus parabéns à organização, ao Conselho Nacional da Juventude e essa juventude bonita e abençoada aqui de Pernambuco. E dizer que a minha temática é importante para o jovem, para o adolescente hoje, que é redes sociais. Uma temática que o jovem vive no dia a dia, uma temática que o jovem vive na igreja, na escola, em casa, em todos os locais. Então eu vou falar para essa juventude como usar de maneira adequada as redes sociais, a maneira correta de usar. Porque não adianta a gente querer proibir, eles não vão deixar de usar. Nós temos que ensiná-los a usar. Essa vai ser a minha temática e eu creio que Deus vai abençoar muito a nossa juventude. Impactar. O mundo virtual atualmente é indispensável para a vida como a conhecemos e tal fato não é novidade. Basta pensar que até a mais básica informação sobre uma pessoa, como CPF e RG, estão salvos na nuvem. Mas você sabia que o vício em internet é também um transtorno compulsivo? Até que ponto o uso é saudável? A relação com o mundo digital pode afetar minha espiritualidade? Essas questões serão abordadas a fim de compreendermos os benefícios e malefícios do mundo virtual, em especial as redes sociais. Amém, juventude assembleana! Paz do Senhor para todos vocês. Eu quero, antes de qualquer coisa aqui, tributar a Deus a minha alegria de estar aqui em Pernambuco pela primeira vez. A Deus eu deixo a honra e a glória por estar aqui junto com vocês. A todos os nossos queridos irmãos, quero aqui agradecer ao presidente do CNJ, pastor Neto, Deus abençoe sua vida, fazer aqui menção dele, agradecendo a ele, quero agradecer a toda a CGADB, pastor Roberto, presidente dessa igreja, pastor Josué, muito obrigado pelo carinho, a toda a organização, pastor Renato, irmã Valquíria, ao Léo também, Deus abençoe a vida de vocês, Rafael, a todos de maneira muito especial, quero deixar aqui a minha palavra de gratidão, e a você também, porque se não fosse você aqui, esse evento não aconteceria, a toda a liderança também, que Deus abençoe de maneira muito especial, amém, gente? Vamos lá, eu sei que vocês estão um pouquinho cansados, eu sei que muitos estão aqui desde de manhã, mas eu prometo que eu não vou demorar, e prometo também que o assunto vai ser bem interessante, vocês não vão dormir, tá bom? Vocês não vão dormir aqui não. Gente, antes, bem rapidinho, com a autorização do pastor Júnior, do pastor Neto, que ele me permitiu, quero fazer menção aqui de 3 livros que eu tenho. O primeiro é para liderança. Quem é líder de adolescentes e jovens, levanta a mão aí, quero ver. Líderes. Olha aí, tem bastante. Parabéns para vocês. Esse livro, Socorro, Sou Líder de Adolescentes, foi um livro que nós editamos lá em Santa Catarina, de onde eu venho. A nossa convenção editou para ser um manual prático para toda a liderança de adolescentes e de jovens também, pastor Roberto, pastor Josué, pastor Roberto. Por quê? Porque muitos trabalham com adolescentes e jovens, um manual prático que fala sobre perfil, sobre liderança, sobre geração digital, como liderar essa geração tecnológica. Esse aqui é o meu livro, Virar a Cabeça, um livro que fala sobre sexualidade, relacionamento, internet, drogas, redes sociais, um livro que eu escrevi junto com o Dr. Rodrigo Assunção, médico, também psiquiatra, palestrante, e tem esse livro também, Start, para todo líder de adolescentes, como iniciar um trabalho de adolescentes, o que fazer no encontro de adolescentes, tem que ter reunião, tem que ter palavra, tem que ter ensaio, tem que ter oração. Qual é a dinâmica de um ensaio, pastor Josué, de uma reunião? Então esse livro responde todas essas questões, tá? Eu trouxe aqui, eu trouxe alguns, então não tem para todos, quem desejar pode pegar, mas eu quero, eu não posso vir lá de Santa Catarina para cá, sem ao menos trazer um presente, que é esse box. Esse box nada mais é do que os livros que eu apresentei, porém colocado dentro de uma caixinha feita com muito carinho. Por quê? Porque todo líder que assume o trabalho lá, pastor Roberto, nós entregamos esse box para ele de presente. Então quando o líder assume o trabalho, ele já assume tendo ferramenta de capacitação para o seu trabalho, ele já assume tendo ferramenta para o trabalho dele, Então, esse box eu quero presentear ao pastor Roberto, é para o senhor, pastor, que sirva de bênção para o seu ministério, para a sua vida, tá? E para a igreja que o senhor pastoreia, e quero também deixar um de presente aqui ao pastor Josué, Presente para o senhor, pastor, espero que essa leitura seja bênção para você, e abençoe cada vez mais a sua vida, tá bom?
O pastor Neto teve que sair, mas depois eu deixo o dele de presente também. Mas vamos lá, eu vim aqui não foi para falar do meu material, foi para palestrar para vocês, não é verdade? Então, gente, eu quero falar sobre laços e embaraços da internet, do mundo digital, da era da informação, das redes sociais e tantas outras coisas que a gente aqui poderia falar, trazendo alusão sobre a internet. Primeiro, bem rapidinho, quero me apresentar. Eu sou lá de Criciúma, Santa Catarina, sou casado, bem casado, com uma mulher bonita e abençoada. E aliás, hoje em dia a coisa anda tão complicada que é até importante fazer menção que eu sou casado com uma mulher, Porque o negócio anda meio esquisito. E não apenas isso, irmãos, eu sou casado com uma mulher que nasceu mulher, tá? Porque hoje em dia o negócio anda ainda mais complicado, porque tem homens que são mulheres, mulheres que são homens e por aí vai. Mas o meu assunto aqui não é esse, não é ideologia de gênero, É falar sobre a internet. Eu sou pastor, sou coordenador de adolescentes lá no estado de Santa Catarina, e a gente tem trabalhado, tem atuado para abençoar a nossa geração. Que bom, está passando aqui. Gente, então vamos lá, vamos para a minha palestra, eu peço que vocês prestem atenção. A tecnologia hoje, qual é a tecnologia que nós temos à disposição hoje? Primeiro você imagine que esse aparelho, que eu tenho certeza que quase todos têm aqui, isso aqui contém mais tecnologia do que o primeiro computador inventado. Só para você ter uma noção, a capacidade de tecnologia que você tem na sua mão, tá? Então olha só, a tecnologia hoje o que é? A tecnologia hoje, por exemplo, é isso que você está vendo no telão. São carros autônomos, em que no Brasil nós ainda não temos acesso a esse tipo de tecnologia, mas países mais desenvolvidos, nós já temos carros semelhantes a esse, em que a pessoa senta, espalha os pés, fica bem à vontade, projeta ali um destino final, e o carro leva, coisa boa, Olha, mas não sei, mas isso aí é coisa de Deus, não é verdade? Essa tecnologia é de Deus. Mas é só isso que nós temos na tecnologia? Não, tem caminhões autônomos fazendo entregas hoje, E eu fico imaginando você andando no trânsito de Pernambuco, de repente para num semáforo e olha para o lado, não tem motorista, pastor Josué. Você vai pensar o quê? Jesus veio e eu fiquei, não é verdade? Ou então você vai pensar, um fantasma, meu Deus. Mas não, gente, é tecnologia. Tanto esses carros quanto esses caminhões já são realidade, preste atenção. A minha palestra não é uma palestra futurista, é o que nós vivemos hoje. Hoje nós já temos isso à disposição. É só isso? Não. Esse robozinho de brincadeira tem 3 metros de altura e foi construído na Coreia do Sul. Não sei se os pastores conseguem ver aqui pelo meu notebook. Esse robozinho foi construído na Coreia do Sul. É um robô extremamente tecnológico e ele é bípede. Por quê? Porque ele anda sobre 2 pés. Esse tipo de robô ainda depende de um ser humano pilotando, mas nós temos tecnologias, por exemplo, que já são mais avançadas do que essa, como por exemplo, essa imagem que você está vendo. Isso aí é um drone, é um avião. Claro que não é aquele drone que você tem lá para fazer foto da sua casa, Fazer foto aérea, foto do ginásio, não é esse drone. Esse tipo de drone custa alguns milhões, tem 3 metros de altura, a sua asa tem mais de 20 metros de envergadura, é um mini avião controlado de maneira remota, à distância por um computador. Aliás, gente, isso aqui é passado. Os Estados Unidos, em algumas batalhas no Oriente Médio, já usaram esse tipo de aeronave para lançar bombas. Por quê? Porque com esse tipo de tecnologia, as baixas humanas, as mortes são minimizadas, Há menos mortes, pastor. Por quê? Porque tecnologia em combate, há menos mortes. Essa é a tecnologia hoje. Aí eu pergunto para você, o que nós vamos esperar da tecnologia? Será que acaba aqui, pastor? Ou será que essa tecnologia continua? Na verdade ela continua. E a tecnologia está evoluindo tanto hoje, que nós já temos hoje inteligência artificial. Tudo isso é internet, gente. Inteligência artificial, são megacomputadores, computadores gigantescos, com uma capacidade de processamento muito grande, que conseguem simular, não é igual, simular o pensamento humano. Mas preste atenção numa coisa, a capacidade humana de consciência o homem ainda não conseguiu, sabe por quê? Porque essa vem de Deus e o homem nunca vai conseguir. Aleluia, é Deus. É Deus que fez a vida e está nas mãos de Deus, não está na mão do homem não. Mas essa é a tecnologia que nós temos hoje.
Essa é a tecnologia que todos nós temos à disposição. Aliás, deixa eu falar um negócio para você. Tudo isso se completa. Quantos já ouviram falar de internet das coisas? Levanta a mão, quero ver. Ale, bastante gente já ouviu. Internet das coisas, sabe o que é? É a conexão de tudo. Por exemplo, o seu smartphone se conecta com o seu carro carro se conecta com a sua casa se conecta com a sua TV se conecta com a sua geladeira e por aí vai. Já pensou que legal, irmão, você entrar no seu carro, saindo do seu trabalho, e vem uma mensagem no seu carro dizendo o seguinte: não tem mais Nutella na geladeira, hein? Eu não sei porquê, mas gordo lembra mais de comida na hora de falar os exemplos, né, pastor? Eu fico pensando, né? Primeiro eu ia dizer que a gente dirigindo. Primeiro que a gente nem dirige. A gente entra no carro, pastor, e senta só, porque o carro dirige sozinho. Aí vem uma mensagem, né? E não é uma mensagem de Deus, não. Vem uma mensagem da sua casa dizendo que, acabou a comida. Aí você pensa assim: vou passar no mercado para comprar. Não, sabe por quê? Porque a internet das coisas faz com que você faça o pedido pelo iFood. Vá direto para sua casa a comida, quando você chega está tudo pronto. Ô glória! Ei, irmão, não sei você, mas chegar em casa e ter comidinha pronta é de Deus, irmão. Aleluia! Vi até uma língua estranha aí no meio. Gente, brincadeiras à parte, deixa eu falar para você. Nós somos dependentes de tecnologia, sim ou não? Nós somos. A grande pergunta que nós precisamos fazer é: até que ponto essa dependência, pastor, é saudável? E até que ponto essa dependência é patológica? Lembrando que patológico não é estudo dos patos, tá, gente? Patológico é aquilo que é doentio, né? Até que ponto essa dependência é saudável ou não? Quando a gente fala de redes sociais, por exemplo, até que ponto o uso das redes sociais se constitui em bênção e de que ponto em diante se constitui em maldição? Sabe por quê, irmão? Deixa eu falar para você. Uma vez eu estava pregando lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, e tinha um pastor, não era pernambucano, não era, né? Tinha um pastor lá, que eu não vou dizer para vocês, mas ele era carioca, né? Ele era carioca, e o pastor, ele estava pregando sobre internet. Eu fiquei pensando, que criatividade, né? Internet. Ele juntou o inferno com internet. Ele estava falando sobre internet. Mas a grande verdade, ele só estava, irmão, ele estava descascando a lenha na internet. A internet aquele dia apanhou, que saiu chorando da igreja. Mas a grande verdade, sabe o que é, irmão? É que a passagem dele foi comprada pela internet. As informações dele estão salvas na nuvem na internet. Por quê? Porque nós somos dependentes da internet. Não há ninguém que possa dizer que não depende de internet. Aí você vai dizer assim: não, mas o meu vovô é aposentado, tem 80 anos, ele não depende. Depende, porque se o dia que ele for sacar a aposentadoria dele na caixa, o sistema da caixa estiver indisponível, ele não recebe. As informações da aposentadoria dele estão salvas aonde, irmão? Estão salvas num caderninho? É aquele tempo atrás onde você ia numa venda e o tio da venda tinha uma caneta aqui atrás da orelha anotando tudo no caderno. É assim, pastor? Não! Hoje em dia como é que é, irmão? É tudo via internet. Não há ninguém que possa dizer que não dependa da internet. Todos nós dependemos. Exemplo, eu nunca liguei para o pastor Josué. Nós sempre nos comunicamos via WhatsApp. A minha passagem não foi comprada com papel e caneta, foi comprada pela internet. Então veja, nós não temos como deixar a internet. Há quem diga que o crente não se mistura com essas coisas. É mentira, não é verdade. Não há como nós não nos misturarmos, até porque, escute uma coisa, eu entendo que Deus nos colocou nesse tempo, nesse meio, com rede social e com internet, porque eu e você fomos chamados para ser transformadores deste mundo. Deus nos chamou para impactar o mundo digital e para fazer com que a glória dele se manifeste, amém? Vamos lá, sobre rede social ainda. Só para você ter uma noção, isso aqui é a introdução, só para você ter uma noção. A cada 60 segundos, existe mais de 2 milhões de snaps criados. A cada 60 segundos, mais de 694 mil horas são visualizadas no Netflix. O Facebook recebe mais de 1 milhão de logins a cada 60 segundos. 18 milhões de textos são enviados pelo WhatsApp. 4,5 milhões de vídeos são visualizados pelo YouTube, quase 400 mil downloads pelas plataformas digitais do Google Play e App Store.
mais de 347 mil postagens no Instagram, e tantas outras coisas, que eu poderia citar todas aqui. Veja o mundo hoje, esse é o mundo que vivemos. E aí entra o grande ponto da minha palestra, sabe por quê? Porque essas coisas viciam. Essas coisas viciam, pastor. Eu acho engraçado, gente, que a gente fala muito sobre vício em drogas, em álcool, nós falamos muito sobre tantos vícios, mas nos esquecemos de falar que a internet vicia tanto quanto droga. Você vai pensar, pastor, você está maluco? Não estou não. Não é eu que estou falando isso, é a ciência. Não é eu que estou falando isso, são pesquisas. Internet vicia tanto quanto droga, sabe por quê? Porque o mesmo prazer que o usuário de drogas tem na utilização da droga, tem também um usuário de internet, um usuário de redes sociais. Eu sei que isso aqui não é aula de biologia, mas entenda, o nosso cérebro secreta um hormônio chamado dopamina. É um hormônio que dá uma sensação de prazer. Por exemplo, quando você vai na pizzaria, irmão, você pede aquela pizza de calabresa com borda, mistério, tem borda aqui também, pastor? Tem, né? Aqui as bordas são do quê? De catuperu ou são de chocolate? Tem chocolate aqui também? Mistério, estou em casa então, aleluia. Bom, quando você vai na pizzaria, você pede pizza de calabresa, de atum, sei lá pizza de charque, não sei. Você pede pizza de alguma coisa lá. Antes da pizza vir, você já está naquele sentimento gostoso, não é verdade? Por quê? Porque aquilo gera prazer. O prazer que aquilo gera vicia. Por isso que no mês que vem você vai de novo na pizzaria, não é verdade? No meu caso eu vou no outro dia, por isso que eu sou assim esbelto, né? Vicia, assim como droga. Por isso que o nosso cérebro se vicia. Por quê? Porque utilizar esse aparelho é prazeroso. Utilizar isso aqui é gostoso, irmão. Você conversa com pessoas, você posta, você vê visualizações, você se comunica, você faz muita coisa. Por isso que vicia. E é por isso que eu estou trazendo esse detalhe para você aqui, né? Que é o quê? O vício. Por isso que tem ali uma imagem, né? Sabia que existe vida fora da internet? Aí o cara pergunta, me manda o link. As redes sociais viciam muito. E preste atenção numa coisa que eu quero dizer. Tudo aquilo que vicia não é saudável. Tudo aquilo que vicia tira a glória de Deus da nossa vida. Tudo aquilo que vicia não contribui para a nossa espiritualidade. A utilização saudável, ela nos ajuda no ministério. Agora, quando a utilização não é saudável, ela cria uma barreira entre nós e Deus. Por quê? Porque o tempo que nós passamos, o tempo que nós devotamos em redes sociais, muitas vezes não é o mesmo tempo que nós devotamos para Deus. Então entenda isso, internet vicia tanto quanto drogas. Você tem que entender isso, porque a partir do momento que você entende essa premissa, essa verdade, você vai passar a utilizar suas redes sociais de maneira mais consciente. Você vai passar a usar de maneira mais inteligente, porque você sabe que isso aqui ou vai servir de bênção para a sua vida, ou vai servir de maldição. Mas vamos passando, porque eu não quero me alongar muito no meu tempo aqui. Olha ali, essa imagem é uma grande verdade. Todos nós estamos mergulhados diariamente na frente de telas, smartphones e computadores. Vamos avançando aqui. Segundo, está na apostila, tá? Quem pegou a apostila, está tudo na apostila. Segundo, a nossa saúde mental. Primeiro, internet vicia tanto quanto drogas. Segundo, a nossa saúde mental é comprometida quando nós somos compulsivos em usar a internet. Pastor, o que é compulsão? Compulsão é quando você não consegue deixar de fazer. Eu não sei se você já teve essa experiência, de você, num determinado, você disse assim, hoje eu não vou mexer no meu WhatsApp. 10 minutos depois você está mexendo. Já aconteceu com vocês ou não? Comigo acontece todo dia. Eu não vou mentir aqui, não é verdade, pastor? Tem dia que eu digo assim, hoje eu vou estudar, pastor. Hoje eu vou tirar para fazer minha pós-graduação. Aí de repente eu vejo o zap, do zap vai para um link, do link vai para o vídeo, do vídeo vai para uma página, de uma página outro me chama, e por aí quando eu vi passou 20, 30 minutos. E eu não vi nada. Sabe por quê? Porque infelizmente a compulsão é muito forte. E essa imagem
revela muito bem o vício e a compulsão à internet. Olha só, o compulsivo, aquele que não consegue aguentar, aquele que não consegue parar de usar, quando ele é afastado, quando ele fica sem bateria, quando ele fica sem conexão, o viciado, ele fica o quê? Irritado. O viciado fica o quê? Impaciente. E aliás, a paciência é uma grande virtude da nossa geração, não é verdade, pastor? Mais ou menos, né? A nossa geração hoje é o quê? Muito impaciente. Nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos que as coisas aconteçam tudo na hora. E muitos jovens compulsivos no uso da internet se tornam mais impacientes ainda. Sintomas de estresse agudo, por exemplo, são apresentados em pessoas que têm compulsão à internet. Sabe o que é estresse agudo? É o estresse apresentado por quem tem grandes cargas de responsabilidade, por pastores que desempenham funções muito importantes, por gestores que estão na frente de grandes empresas, porque uma coisa é gerenciar uma empresa com 10 funcionários, outra coisa é gerenciar uma empresa com 1.000, 2.000, 50.000 funcionários. O estresse agudo que o usuário excessivo em redes sociais apresenta, é o mesmo que esse tipo de empresário apresenta também. Veja o quão perigoso é quando nós não usamos da maneira correta aquilo que Deus colocou para ser bênção na nossa vida. Lesão por esforço repetitivo, dor nas articulações, dor na coluna, dor nas costas, dor nessa região do pescoço, a má postura, má relacionamento com a família, com os pais, uma vida espiritual apática, são tudo coisas que estão, aspectos que estão acontecendo na nossa geração, pelo uso excessivo da internet, o uso descuidado, aqueles que não sabem o limite entre a utilização saudável e a utilização equivocada, exagerada. Vamos avançando, olha só, será que essa imagem é verdadeira ou não? Né? Olha ali, dizem que as redes sociais afastam as pessoas. Aí na mesma mesa está o maridão comentando, eu acho que não. Aí o garçom vai lá e dá um like. Que legal, né? Essa é a sociedade que vivemos. Essa é a sociedade que nós estamos. Aí tem alguns detalhes, vamos lá, escute aqui. Sabe qual é a grande questão? É que não é apenas os problemas, esses problemas que eu falei. Angústia, ansiedade, medo, crises de pânico, tristeza, solidão e até mesmo depressão podem ser causadas pelo uso excessivo da internet. Sabe o que se chama isso? Se chama nomofobia. É uma palavrinha estranha, mas sabe o que é? É o medo de ficar afastado desse aparelhinho aqui, ó. É o medo de você ficar sem bateria. E eu não sei você, irmão, mas eu já experimentei isso. 3 horas da tarde, você está com um dia cheio de compromisso, acaba a bateria do celular, o que você faz? Você clama o sangue de Jesus, irmão. É verdade? Gente, peraí, eu estou mentindo aqui ou estou falando alguma coisa que é verdade? Parece que eu estou falando só para mim. É verdade. A gente fica agoniado. Você quer mandar uma mensagem para alguém, daí de repente você vai para um lugar que não tem antena, que não tem rede, você fica irritado, irmão, você perde a paciência, você começa a perguntar para Deus se é alguma prova, não é? Você começa a dizer que o inimigo está se levantando. Por quê? Porque a gente não tem paciência. A gente não tem paciência de ficar sem bateria, a gente não tem paciência de ficar sem internet. Isso tudo o que é? Indicativos de que nós somos viciados. Agora te falar um negócio para você. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos aqui já mentiram sobre o tempo que você utiliza o seu smartphone? Não levanta a mão, pelo amor de Deus. Não levanta. A mãe chega para você, e quanto tempo você usou hoje? Ah, mãe, foi só 1 hora. 1 hora? 1 hora foi só no tempo que você estava no ônibus, irmão. Fora o tempo que você ficou olhando na hora que o pregador estava pregando, não é verdade? Eita, Jesus está falando aqui. Tem gente que carrega mais de uma bateria consigo. Porque a gente não quer ficar sem bateria. Tem pessoas que conferem a cada 1 minuto as suas redes sociais. A cada 1 minuto.
para ver se tem notificação. Ai meu Deus, alguém mandou uma mensagem. Ai Senhor, alguém respondeu os meus likes. A gente posta alguma coisa, não dá um minuto, a gente já vai olhar, ver quantas curtidas tem. Não é verdade, gente? Muitas pessoas sentem desconforto quando estão em um local sem o sinal. Tudo são sinais de homofobia. Escute que isso aqui é sério. Deixam de fazer atividades que gostam para ficar na internet. E aqui Deus vai falar um negócio para você. Tem muito menino, menina também, eu chego nas meninas. Tem muito menino que esquece a vida real, sabe por quê? Porque fica trancado dentro de um quarto jogando em rede. Não come, não bebe, nem banho toma, fedorento. Depois quer vir para o congresso ainda ficar namorando as meninas. A mãe é que tem que levar o Nescau no quarto dele. Vigia, irmã. Você vai casar com essa criatura aí, você vai ter que levar o Nescau na cama para ele. Muitos meninos fazem isso, por quê? Porque não conseguem abandonar o vício. Os jogos em rede, os jogos online, não conseguem deixar isso. Por quê? Porque são viciados em redes sociais, em internet, são homofóbicos. Isso é sério, gente. Eu brinco para descontrair, mas isso é muito sério. Muitas pessoas ficam muito tempo online. Escute, o meu TCC eu fiz há 6 anos atrás, meu trabalho de conclusão de curso. E na pesquisa, pastor, sabe o que eu coloquei? Eu coloquei justamente o vício dos adolescentes na internet. E há 6 anos atrás, o smartphone não era tão poderoso quanto é hoje. Naquela época, os pontos de conexão eram mais os computadores. E naquela época tinha adolescente que nos finais de semana ficava 15 horas conectados no computador, 15 horas conectados no seu notebook. Aí a pergunta que eu faço para você, hoje, 2019, quanto tempo nós ficamos conectados em rede social e internet? Tem adolescente jovem que compra capa impermeável para tomar banho mexendo no celular. Meu Deus, gente, isso é sério. Nós vivemos um tempo onde não é mais nós que controlamos os nossos smartphones, são os nossos smartphones que nos controlam. Deixa eu baixar para os pastores verem aqui. São os smartphones que nos controlam. Olha só, irmão, o smartphone leva a gente para onde ele quer. Outra coisa, olha só, né? Ele botou hashtag, partiu hospital, partiu UTI com machado na cabeça. Você acha que isso é brincadeira, irmão? É claro que é. Você acha que é brincadeira? Agora deixa eu mostrar uma imagem para você. Isso aí não é brincadeira. Essa imagem não é brincadeira. A imagem de um caminhoneiro que estava preso num caminhão pegando fogo e uma mulher salvou ele. Essa imagem rodou o mundo no ano passado. Uma mulher, com todo respeito às mulheres, uma mulher ajudando um homem a sair de um caminhão preso, enquanto olha, irmão, eu não sei nem o que falar desses dois aí. Olha, não sei. Dois preguiçosos. Dois caras filmando a mulher tirando ele do caminhão, o caminhão pegando fogo. Aí sabe o que é? Nós achamos graça essa imagem aí. Só que essa imagem é muito verdadeira, por quê? Porque o caos se torna normal, e ao invés de eu ajudar alguém, eu quero tirar likes com aquilo. Eu filmo, eu posto, eu compartilho, para quê? Para que as redes sociais possam agregar valor a mim. Gente, isso é muito sério. Esse é o tempo que vivemos. É só isso, pastor? Não, não é só isso. Nós vivemos um tempo de fuga. Por que um tempo de fuga? Porque as pessoas se distanciam por causa das redes sociais. Olha só, uma imagem que vai representar muito bem isso. João 10:10, o texto é bem claro em dizer que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. E eu quero parafrasear esse texto bíblico dizendo que ele veio senão para roubar a sua atenção. Gente, escute, eu estou falando só coisa ruim da internet. Eu vou chegar na parte boa, vai com calma aí, tá? Se acalma porque eu vou falar de coisa boa. As redes sociais precisam ser usadas da maneira correta. Escute, rede social é um instrumento. E eu quero falar um negócio para você aqui. Uma faca, por exemplo. Uma faca pode ser usada para um assassinato, não pode, pastor Roberto? Irmão, mas uma faca também não faz uma carne de charque no capricho, pastor Josué? Irmão, eu sou catarinense. Eu moro do lado do Rio Grande do Sul.
Então a nossa cultura, o que é no domingo meio-dia? Churrasco, irmão. Oh, mas é um trem de Deus, né? A mesma faca que corta uma picanha, oh mistério, meu Deus, foi renovado aqui. A mesma faca que corta uma picanha, irmão. Nossa, pastor, aquela mal passada, pastor Roberto, meu Deus. Pastor Roberto deu até um glória aqui, brincadeira, pastor. A mesma faca que é usada para cortar uma picanha, cortar uma carne de charque, também pode ser usada para um assassinato, não pode? A pergunta que eu faço para vocês é: se faca é usada para assassinato, então a gente elimina a faca, porque faca é uma coisa ruim, tô certo? Tô certo ou não? Por que não? Porque faca é um instrumento, depende de quem a usa. A faca nada mais é do que algo que está para me servir. A internet é o mesmo princípio. A internet ela é usada para bênção, para a glória de Deus, para a propagação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas, para aqueles que não sabem usar, ela acaba se tornando maldição, ela acaba se tornando algo ruim. Por quê? Porque nós não sabemos usar da maneira correta. E quando nós não sabemos usar, sabe o que acontece? Distração. Porque nós nos distraímos, nós perdemos muito tempo, nós passamos horas em frente a esse aparelho e muitas vezes não conseguimos ter 5 minutos de oração num dia. Nós passamos horas em redes sociais, mas não tiramos 10 minutos de leitura da palavra de Deus. Escute uma coisa, eu pastorei uma igreja lá em Criciúma, e teve um dia que um menino chegou e disse assim para mim, um adolescente: pastor, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, minha vida é muito corrida. Tá bom. Aí tinha um final de semana que eu ia ficar em casa, eu ia ficar com a família, com a minha esposa, com o meu filho. Aí na quinta-feira o menino estava no culto, eu pensei, hoje eu te pego. Tinha para mim. Sabe aquele dia que o pastor está meio zoeiro? Aquele dia eu estava assim, né? Aquele dia eu estava a fim de pregar uma peça no menino. Aí eu cheguei para o menino no final do culto, preste atenção, e disse assim para ele: ô filho, seguinte, o pastor vai ficar em casa esse final de semana, indica para o pastor alguma série legal para ver na Netflix junto com a minha esposa. Irmão, pensa num menino feliz, pastor. Eu acho que o menino pensou assim: nossa, que honra, eu vou indicar uma série para o meu pastor ver. Pensa num menino que ficou alegre, irmão. Aquele menino vibrava, o olho dele brilhava, meu Deus. Aí ele falou: pastor, eu vi essa série, eu vi essa, eu vi aquela. Teve um dia que eu maratonei essa, maratonei aquela, maratonei aquela outra. Eu só olhando. Eu disse: ah, safado, seu filho do Nabucodonosor. Não, ele só pode ser filho da mulher de Potifar. Falei para ele, para ler a Bíblia, para orar você não tem tempo, seu lazarento. Mas para ficar maratonando 7, 8 horas de série você tem. Irmão, aquele dia, depois eu fiquei até com pena do menino, tive que orar por ele. Que eu dei uma lambada tão forte, que às vezes a gente dá umas puxadas meio forte. Aquele dia eu tive que orar pelo menino. Mas sabe o que isso nos ensina? A questão da internet é uma premissa simples: é tempo. Se você utiliza o tempo da maneira correta, ela é bênção na sua vida. Se você não utiliza o tempo da maneira correta, ela se torna maldição. O nosso problema não é falta de tempo. O nosso problema é má administração do tempo. Nós passamos muitas horas conectados, mas nos esquecemos de nos conectar com aquele que é a verdadeira conexão. Nós reclamamos que a conexão de internet cai e nos esquecemos que uma conexão nunca cai, que é com o Pai, com Deus, com o Espírito Santo. Escute, eu tenho uma mensagem de Deus para você: busque um pouquinho mais o Espírito Santo, busque um pouquinho mais a Deus, porque o inimigo, ele vem para nos distrair, para tirar o nosso foco, para tirar a nossa atenção, mas Deus, ele vem para nos trazer vida e vida com abundância. Aleluia! Por isso, irmãos, a pergunta é: quanto tempo nós passamos nas nossas redes sociais? Tem um aplicativo que depois eu posso recomendar para vocês, que, irmão, eu não sei falar inglês, tá? Se eu falar inglês aqui para vocês, vocês vão pensar que eu sou o Joel Santana, né? É Action Dash.
sei lá, irmão, acho que é assim, Action, D-A-S-H é o nome do aplicativo. Nesse aplicativo, pastor, eu tenho todo o tempo de utilização do meu smartphone. Quanto tempo de tela eu tenho, por exemplo, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, por aí vai. Sabe por que eu baixei? Porque teve um dia que a minha esposa disse assim, ó, eu não sei porquê, irmão, mas as esposas falam essas coisas pro marido, né? Tu tá usando muito teu celular. Ela falou pra mim, eu falei, não tô não. O homem é teimoso, né? Aí eu pensei, eu vou ter que tirar a prova real, porque eu não acredito na minha esposa. Não é que ela tinha razão? Mas não sei, mas ela foi usada por Deus. Eu comecei a perceber que eu passava mais de 2 horas por dia só no WhatsApp. Eu comecei a perceber que eu recebia mais de 1000 notificações por dia no meu celular. E eu comecei a gerenciar melhor o meu tempo. Por quê? Porque quando nós damos desculpa dizendo que não temos tempo de orar, não temos tempo de ler um livro, não temos tempo de ler a Bíblia, não temos tempo de fazer uma faculdade, o problema em geral não é tempo, é má administração do tempo. Por isso, uma dica que eu dou para você, sabe o que é? Administre o seu tempo, antes que o celular, antes que o smartphone tire aquilo que mais precioso tem em você, que é a presença de Deus. A coisa é tão séria, que essa mensagem aqui é muito boa para você. Olha só, se o teu celular te leva a pecar, quebre-o e jogue fora. Mas vale entrar no reino de Deus desconectado do que ser lançado no inferno toda a tecnologia. Não é verdade? O texto de Deus, quando fala sobre os olhos, não era literal, e esse aqui também não é, claro. Mas irmão, se o teu celular te leva a pecar, joga fora, tá? Tem outra imagem que eu quero colocar para vocês aqui, sabe o que é também? O Salmo 23 hoje. Sabe como é que seria o Salmo 23 escrito por um adolescente hoje? Seria assim, ó, preste atenção. Atenção. O smartphone é o meu pastor, e notificação não me faltará. Sentar-me faz diante de telas coloridas, e leva-me para junto de portais cibernéticos. Atualiza minha alma, guia-me pelos provedores do Google Chrome. Ainda que eu ande recebendo o vírus da morte, não temerei mal algum, porque o Avast está comigo e os seus upgrades me protegem. Prepara-me um grupo de WhatsApp, Insta, na presença dos meus amigos. Unge-me com fibra ótica e as minhas notificações transbordam. Impaciência, ignorância, insônia, futilidade, fraqueza não me seguirão. Me seguirão todas as madrugadas quando eu estiver online. E habitarei no Instagram e no WhatsApp em meu smartphone todas as noites da minha vida. Amém. Na verdade, que deveria ser não amém, né? Isso aqui é verdade ou mentira? Gente, é o tempo que nós estamos vivendo. E o tempo que me resta, que eu não quero ser imprudente, deixa eu falar um negócio para você. Beleza, a gente já sabe esse tempo que nós estamos vivendo. A gente já sabe que rede social muitas vezes só serve para futilidade. Porque, deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio aqui. Se tem um negócio que eu acho engraçado, sabe o que é? É adolescente jovem que é youtuber, né? Gente, é a coisa mais engraçada do mundo. Esses dias eu vi uma menina da igreja, não que eu pastorei, uma igreja próxima. Ela estava fazendo filmagens dela, né? Ela estava publicando imagens e tal, fazendo um vlogzinho dela. Aí ela postou naquele dia bem assim: gente, olha o meu sapato, que bonito. Eu disse, não. Eu disse, não pode. Como é que pode ter alguém que goste disso? Não pode. E não é que aquela menina tinha um monte de seguidores, gente. Ai, gente, olha a minha maquiagem. Ai, gente do céu. Ih, teve um movimento lá, eu acho que deve ter alguma youtuber de maquiagem lá, ó. Vem à frente que depois a gente quer orar por você, mano. É brincadeira. É brincadeira. Gente, escuta. É um tempo onde nós perdemos tempo. Não estou dizendo que é ruim fazer isso, irmã. Brincadeira, pode fazer mesmo. Só estou brincando aqui, estou zoando, pode fazer. Mas entenda uma coisa: nós precisamos saber do tempo que nós utilizamos nas redes sociais. Mas vamos lá, eu quero avançar. Pastor, ok, eu já sei de tudo isso. Eu já sabia que eu sou viciado. Eu já sabia que eu passo tempo demais. O que eu faço agora? Primeiro,
Você tem que reconhecer. Primeiro, reconhecer a fraqueza é o primeiro passo. Porque quanto mais nós temamos, quanto mais nós dizemos que não usamos, que não isso, que não aquilo, mais difícil é de nós reconhecermos o nosso erro. O texto do Salmo de número 19, verso de número 2, o salmista diz o seguinte: quem pode perceber os próprios erros? É uma pergunta. Porque é difícil nós olharmos para os nossos próprios erros. É difícil nós enxergarmos quem nós somos de fato. Porque é fácil eu dizer aquilo que eu sou. Agora eu estou dizendo que eu sou. Gente, eu posso dizer que eu tenho 1,80 m, corpo atlético, hã? É verdade, pastor? Me ajuda, pastor. Não é. Se eu perguntar quem eu sou para vocês, vocês vão me dizer, né? Você é um gordinho, baixinho, bonito, claro, né? Porque é pelo brilho do Espírito Santo, né? Gente, escuta uma coisa. Reconhecer é muito difícil, por quê? Porque é a arte de olhar para dentro de nós mesmos. É fácil eu dizer que eu sou espiritual. É fácil eu dizer que eu sou uma pessoa fantástica, incrível. Agora eu quero ver o que as pessoas dizem de nós. Por isso que é tão difícil reconhecer, e por isso que esse é o primeiro passo tão importante. Reconheça que você está gastando tempo demais. Eu não estou dizendo que você vai reconhecer que é um viciado, mas reconheça que você poderia utilizar um tempo menor e devotar outro tempo para a glória de Deus. Segundo, escute isso também. Segundo, você quer vencer isso? Peça ajuda, porque sozinho você não chega a lugar nenhum. Você não consegue ir a lugar nenhum se você não tiver apoio. Pedir ajuda é a atitude mais inteligente. Peça ajuda para o seu líder, peça ajuda para o seu pastor, peça ajuda para quem de fato pode ajudar você. Reconhecer o erro e pedir ajuda são as duas premissas importantes e principais que nós devemos entender, que nós devemos praticar e que nós devemos fazer para vencer o marasmo nas redes sociais e na internet. Agora vem o último ponto, os últimos 2 pontos que eu quero aqui falar para vocês. Terceiro, tecladista me ajuda. Escuta isso. A internet nada mais é do que um ambiente onde eu e você devemos, da mesma forma que mostramos no mundo ou na igreja, mostrar na internet a glória de Deus. Muitos jovens pensam que vida digital e vida real são dissociadas, e não são. Muitas pessoas pensam que rede social é uma coisa, a minha vida é outra. Não é. Muita gente pensa que a minha vida espiritual é uma coisa, as minhas redes sociais são outra. Não são. Tudo é a mesma coisa, sabe por quê? Porque tudo parte de quem de fato nós somos. Tudo parte de quem de fato nós somos de verdade. Por isso que a glória de Deus precisa ser manifesta nas suas redes sociais. Escute uma coisa, eu não vim aqui apenas para dizer para você que rede social é vício. Eu não vim aqui apenas para dizer para você que você tem que cuidar da utilização. Eu vim dizer para você que você foi chamado por Deus para, no ambiente digital onde você está, você manifestar a glória do Deus Altíssimo. Para você, aonde você estiver, falar de Jesus, porque Deus espera de mim e de você que nós manifestemos a glória de Deus. Não é apenas na igreja, não é apenas aqui levantando as mãos e dando glória a Deus. Jesus disse aos fariseus que aqueles que faziam isso eram como sepulcros caiados, eram como mortos, eram bonitos por fora, mas eram podres por dentro. Ei jovem, Deus não quer uma espiritualidade rasa. Deus não quer que você venha aqui na igreja apenas por uma mera formalidade. Deus quer que você manifeste a sua glória aonde você estiver. E esse aonde você estiver compreende também o mundo digital que você está envolvido. As nossas redes sociais, elas são uma extensão da nossa vida espiritual. É nas redes sociais que eu manifesto a glória de Deus. Pastor, não estou entendendo, vou te explicar. O fruto do Espírito Santo transforma o nosso caráter. Porque aquele que mentia não mente mais. Aquele que antes ficava xingando todo mundo não xinga mais.
Aquele que antes perdia a paciência por qualquer coisa, agora não perde mais. E as redes sociais é a demonstração disso. Porque tem muita gente que aqui na igreja, me perdoe estar falando isso, pastor, mas eu sinto de falar, tem muitos jovens que na igreja manifestam uma atitude, mas nas redes sociais outra. Escute, Deus te chama para você manifestar os frutos do Espírito Santo nas redes sociais aonde você estiver. A glória de Deus precisa ser manifesta. Deus nos chama para impactar esta geração. Deus não nos chamou para nós sermos um clã fechado. Deus não nos chamou para nós sermos um grupinho de férias. Deus não nos chamou para nós sermos um clube de férias. Deus nos chama para impactar esta geração e para ser uma juventude relevante. Sabe o que é ser relevante? É onde nós estivermos, nós fazemos a diferença. É onde nós estivermos, a glória de Deus se manifesta. É aonde você estiver, as pessoas saberem que ali existe alguém diferente. Deus te chamou para isso. Deus não te chamou para mediocridade. Deus não te chamou para uma vida mediana. Deus te chamou para excelência. Deus te chamou para manifestar a glória dele aonde você estiver. Por isso eu quero nesta tarde aqui, em nome de Jesus, dizer para você: você foi chamado por Deus para plantar a semente do Evangelho na rede social que você está inserido. Sabe o que nós somos? Chamados para influenciar a nossa geração. Sabe de onde que eu tiro esse texto? Romanos capítulo de número 12, verso de número 1 e 2. O texto é bem claro, quando Paulo escreve à igreja de Roma. E Paulo diz o seguinte: eu não quero que vocês sejam transformados. Eu não quero que vocês sejam manipulados. Eu estou parafraseando Paulo aqui. Paulo, se estivesse nessa tarde aqui pregando, ia dizer o seguinte: ei, quem é que disse que você tem que andar na onda do mundo? Quem é que disse para você que você tem que praticar as coisas que o mundo pratica? Quem é que disse para você que para você ser descolado, você tem que praticar o sexo antes do casamento? Quem é que disse para você, jovem, que pornografia pode ser feita, pode ser praticada? Quem assim faz, sabe o que é? As pessoas que estão andando na onda do mundo. Vejam programas do mundo, ouvem música do mundo, ouvem aquilo que o mundo tem, e são pessoas influenciadas e não influenciadoras. Deus nos chamou para ser influenciadores. Deus nos chamou para mudar a nossa realidade. Deus nos chamou para mudar o tempo em que vivemos. Eu creio nisso, e por onde eu tenho passado eu tenho dito que Deus te chamou para ser um Daniel para esta geração. A internet é a nossa Babilônia, irmão. A Babilônia de Daniel era real, a nossa não é real, a nossa é digital. Sabe por quê? Porque a Babilônia de hoje é aquilo que Daniel tinha à disposição da época. Nós temos tudo à disposição na internet. Os prazeres do mundo, os prazeres da carne, nós temos tudo à disposição que o inimigo está oferecendo. Mas assim como Daniel, nós devemos nos manter firmes na promessa de Deus, firmes na presença de Deus, porque Deus conta comigo e com você para impactar esta geração. Oh, aleluia! Deus te chamou, não é apenas para ficar sentado em bancos de igreja. Deus te chamou para lá na faculdade onde você estiver, você ser a diferença. Você não é um agente secreto de Jeová, irmão. Uma vez, pastor, escuta essa. Uma vez uma mãe chegou e disse assim para mim: pastor, estou muito feliz. Eu disse: o que, irmão? Uma bênção, um milagre, sei lá eu, né? Alguma coisa aconteceu. Aí a mãe disse: não, pastor, é que meu filho passou 1 ano no exército, ele não se envolveu com droga, com nada. Eu disse: amém, irmã. Outra coisa, pastor, em 1 ano que ele estava lá, ninguém sabia que ele era crente. Ninguém ficou fazendo bullying, praticando bullying com ele. Eu disse: ah, é, irmã? Que bom testemunho. Escute, Deus não nos chamou para nós sermos agentes secretos de Deus. Deus te chamou para ser agente de campo. Deus te chamou para lá na faculdade você bater no peito e dizer: eu sou cheio da presença de Deus. Se for preciso, larga uma rajada de língua estranha lá na sua sala, mas fala que você é pentecostal, fala que você tem Jesus, porque esse é o chamado que Deus tem para cada um de nós.
Aleluia! Ei, deixa eu falar um negócio para você, e eu quero encerrar. Certa vez eu li um livro chamado Radicalize, capa vermelha, um livro muito legal para quem é jovem e adolescente. E esse livro trazia uma história de um menino que queria entender como os elefantes eram domesticados. E o pai conta a história para o menino, dizendo para ele o seguinte: quando nasce um bebê elefante, esse bebê elefante ele é afastado da sua mamãe elefante. Ele é colocado num tronco de árvore grande. As suas patas são amarradas com uma corrente de ferro muito grossa. E aquele bebê elefante tenta se desvencilhar daquela árvore, daquela corrente. E toda vida que ele corre, a corrente trava. O bebê elefante corre para um lado, corrente trava. Corre para o outro, corrente trava nas suas patas. Escute, o animal não é racional, mas o animal tem algo chamado condicionamento. O animal sabe que se ele fazer algo muitas vezes e lhe trazer dor, ele não faz mais. Aquele bebê elefante para de tentar correr, ele para de tentar de sair daquela armadilha, porque ele sabe que quanto mais ele tenta sair, mais dor ele sente. Agora esse bebê elefante cresce. Em alguns países da África, os elefantes são usados para carregar toras gigantes. Esse mesmo elefante que durante o dia carregou toneladas, sabe como ele é colocado para dormir, irmão? Não é numa casinha de cachorro, não é numa casinha de gato. Ele é deixado na rua. Só que ele é amarrado a um tronco de árvore, dessa vez muito menor. Ele é amarrado com uma corda, dessa vez muito menor do que aquela corrente de aço que ele era amarrado enquanto bebê. E aquele elefante, toneladas, carregando toras pesadas o dia inteiro, ele não sai dali. Sabe por quê? Porque ele está condicionado. Ele sabe que se ele tentar fugir, haverá dor. É o mesmo princípio de uma imagem de um cavalo amarrado a uma cadeira plástica. Sabe o que prende o cavalo? Não é a cadeira. Sabe o que prende o cavalo? Não é a corda. O que prende o cavalo está aqui: condicionamento. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque infelizmente muitos jovens e adolescentes são condicionados a não serem usados por Deus. Muitos jovens e adolescentes, enquanto pequenos, enquanto criança, enquanto jovens, enquanto adolescentes, eles ouviram do pai: você não é nada, você não será nada. Ouviram de algumas pessoas da igreja: você não vai ser nada na vida, como eu ouvi muitas vezes. E parece que essa mensagem vai entrando, e parece que por mais que a gente não queira, ela vai sendo guardada no coração. E chega um momento em que você diz: é verdade, eu sou um fracassado, eu não posso, eu não devo, eu não vou conseguir. Sabe o que é isso? É uma espécie de cavalo preso a uma cadeira plástica. Sabe o que prende aquele cavalo? Não é a cadeira, não é a corda, é o condicionamento dele. Sabe o que prende você para ser usado ainda mais na presença de Deus? Não é o problema, não é o pecado, não é o inimigo, é você ainda não acreditar que você pode ser usado. O grande mal da nossa geração, pastor, não é o pecado, porque o pecado sempre teve. O grande mal da nossa geração é não acreditar que pode ser usada por Deus. Por isso que eu estou aqui nessa tarde para dizer para você: Deus te chamou para uma obra especial. Você não é fruto do acaso, você é alguém que tem um projeto, um chamado de Deus. E eu quero orar pela sua vida. Podemos orar, pastor? Fique de pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar pelas suas redes sociais. Quero orar para que as suas redes sociais a partir de hoje sejam diferentes. A sua vida será diferente, porque você saberá usar essa ferramenta da maneira correta. Você saberá usar essa ferramenta da maneira que trará a glória de Deus. Você quer receber esta oração? Curva a sua cabeça então. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Nós vamos orar. Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós queremos orar, Senhor, aqui nessa tarde, em favor desta geração, em favor dos Teus filhos, em favor desta igreja, Pai.
que está aqui buscando a tua face, declarando em ti, Senhor, que precisa da tua ajuda. Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus, que esta geração de jovens e adolescentes possam ser cheias da tua presença, que estes meninos e meninas aqui possam ser grandemente usados na tua presença, Pai. Levanta homens e mulheres aqui, Senhor, para impactar esta geração, impactar o mundo digital ao qual estão inseridos, impactar, Senhor, o local onde eles estão. Levanta médicos, advogados, levanta homens e mulheres, políticos, pastores, missionários, cheios da tua presença, para que a tua glória se manifeste. Oh, aleluia! Eu creio, Pai, eu creio nesta geração cheia da tua presença. Por isso, em nome de Jesus, eu oro, Pai, e te peço, usa-os com poder e graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Gente, bem rapidinho, só dizer para vocês, pastor Josué, não sei se alguém pode me ajudar lá com a questão do material, não sei se já está lá. Eu vou estar lá atrás. Quem desejar adquirir o material que eu fiz menção, é R$20 cada livro, tá? Isso, estão levando lá, é R$20 cada livro. E os 3 eu faço por 50 para abençoar você, tá bom? Aceito cartão de crédito, dúzia de ovos, vale pizza, qualquer coisa, tá bom? Impactar.